A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo de subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de subsídio hoje, nós comentaremos a lição de número 11, que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Amém? Lição número 11 a ser ministrada no dia 13 de setembro de 2020. Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo e também não se esqueça de fazer o teste online. Na descrição desse vídeo temos o link que dá acesso ao teste online. Os irmãos irão clicar nesse link e vão ser direcionados a uma página que tem o teste online. Teste fácil, prático e simples, baseado apenas na lição bíblica. Amém? Então vamos comentar agora a nossa lição bíblica. Lição número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Texto áureo. E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Esdras, capítulo 8, dos versículos 1 ao 12. Amém? Então vamos comentar hoje esta lição maravilhosa que agora iremos falar sobre Esdras, que é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Temos que ter em mente que é a palavra de Deus quando Esdras vai a Jerusalém ali para ensiná-la. O primeiro tópico da lição fala: Artaxerxes envia Esdras. Vai falar do judeu sobre o domínio dos persas. Na verdade ficaria os judeus. Ele colocou os judeus, então seria os judeus sob o domínio dos persas. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus, a importante carta que o rei enviou com Esdras. Tudo isso será abordado neste primeiro ponto. Então, os judeus estavam agora sob o domínio dos persas. A gente estudou ao longo deste trimestre e vimos ali aqueles impérios mundiais que vieram a reinar. Quando a Babilônia domina o reino do sul, que tinha por nome o Reino de Judá. Então eles ficaram agora sob o domínio babilônico por alguns anos. E o autor da lição frisa aqui neste primeiro ponto, falando que o reino persa era mais brando do que o reino babilônico. Isso com relação à sua severidade quanto àqueles que não aceitavam as suas leis. Porque o que foi que os babilônicos fizeram? Os irmãos conhecem a história. Vou falar de maneira rápida, simples e que os irmãos possam entender que quando os babilônicos dominaram a nação inteira de Israel, no caso o domínio do reino do sul agora, eles levam cativos todos para a Babilônia para aprenderem a cultura e a doutrina babilônica. E Daniel foi incluído neste grupo. Daniel e seus 3 amigos. Não só ele, mas como outros judeus versados para aprenderem agora os costumes caldeus. No caso, os costumes babilônicos. E o reino babilônico vai se passando. E no reinado de Belsazar, a gente comentou sobre isso também, quando ele deu aquele grande banquete em seu palácio, Deus, a mão de Deus aparece e escreve na parede, mostrando que aquele reinado agora chegou-se ao fim. E a palavra de Deus nos fala que naquela mesma noite, o Império Medo-Persa conquista a Babilônia. E a partir daquele momento, o reinado agora daquela região, vamos falar assim, o reinado, aquele império, um dos 4 impérios mundiais que Daniel viu, tanto na interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, que é aquela estátua com a sua cabeça de ouro, o seu peito de prata,
prata, no caso o peito e os braços, aí vem o ventre ali de bronze e os pés de cobre e barro, e as canelas e os pés, mostrando ali que daquele tempo ali vinha 4 impérios. O primeiro era o de Babilônia, o qual Daniel também fez parte, e depois esse reinado de Babilônia foi conquistado pelos persas. E é isso que o autor fala aqui, que os judeus agora estavam sob o domínio dos persas. E agora já estamos no rei Artaxerxes, já se passaram alguns reinados persas, e desde o período que liberaram ali Zorobabel, que Zorobabel foi liberto ali, começou a libertação do povo judeu e de todos aqueles que foram feitos cativos, com a qual Deus desperta o coração do rei Ciro para que liberte os povos para voltarem às suas terras. E não é à toa que aquela descoberta arqueológica, que foi uma descoberta que tem o nome, o cilindro de Ciro, que mostra ali que aquele cilindro de Ciro é o primeiro tratado de direitos humanos do mundo. Por quê? Porque ele libera os povos. Então, a gente percebe que com relação aos babilônicos, os reis, vamos falar assim, os reis persas eram mais brandos com relação aos seus subordinados. E foi nesse reinado que os cativos começaram a ser libertos. O primeiro grupo com Zorobabel, o segundo com Esdras e o terceiro com Neemias. E neste momento aqui nós estamos falando do Esdras. Esdras agora é enviado a Jerusalém. E ele foi enviado por quem? Foi enviado por esse rei. Este rei que tinha por nome Artaxerxes. E este rei edita um decreto. E essa carta, esse decreto do rei, está registrado no livro de Esdras. Se os irmãos perceberem, Esdras, capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 26, meus amados irmãos, aqui está a carta do rei, ou seja, é o decreto que o rei lavrou, que o rei escreveu, enviando Esdras a Jerusalém. Amém? Então este é o primeiro tópico que nós estamos falando. Então esse rei, que tem por nome Artaxerxes, era rei da Pérsia. Ele atendeu com especial distinção, meu irmão, o pedido de Esdras para voltar a Judá com um grupo de judeus. Se nós observarmos isso sob o ponto de vista natural, este rei não tinha motivos para deixar os cativos voltarem a Judá. Para fins, isso é importante frisar, para fins, meus irmãos, puramente religiosos. Mas como a Bíblia nos explica, o decreto emitido por ele foi realmente um ato de Deus. Esdras 7,6 fala assim, meus irmãos, uma parte do versículo: segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Esse decreto, bem como outros registrados tanto no livro de Esdras e Daniel, tem o seu texto original na língua aramaica, em vez de hebraica. Isso é importante frisar que esta carta aqui estava no original em aramaico. Por quê? Porque o Antigo Testamento, as línguas originais do Antigo Testamento, elas foram escritas predominantemente no hebraico e com algumas partes em aramaico. E essas partes se encontram em algumas passagens do livro de Esdras, Daniel e Jeremias. Tem essas partes que estão em aramaico. Então parece que Deus escolheu, meu irmão, esse meio para demonstrar o seu poder e soberania sobre todos os tronos do mundo, e não somente com relação a Israel. Então o rei decreta, o rei lavra este decreto, esta carta, e os povos ali, junto com Esdras, o povo judeu, o aval do rei para voltar. Por quê? Porque qualquer judeu poderia voltar com Esdras, qualquer um. Só basta querer. Aqueles que quisessem seriam libertos. Além disso, os que fossem além também poderiam levar consigo ouro e prata. Ou seja, eles iriam receber ouro e prata, não só do rei, mas de todos aqueles que o quisessem dar ao povo para regressar à sua terra. E muitos foram beneficiados com este ouro e pratas para voltarem à sua terra natal, agora para o estabelecimento da lei
de Deus, porque Zorobabel voltou para reconstruir o templo, e agora Esdras está voltando para a lei do Senhor, explicar, estabelecer novamente o culto judeu, que fora interrompido durante 70 anos de cativeiro. Esses 70 anos se passaram e agora o povo está regressando à sua terra natal. Então, qualquer judeu poderia voltar. Os que voltassem, eles poderiam levar consigo ouro, poderiam levar consigo prata. Além disso, muitos utensílios da casa do Senhor foram restituídos agora para que Esdras voltasse e aqueles utensílios sagrados voltassem ao seu lugar de onde nunca deveriam ter saído, mas saiu quando Nabucodonosor destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. E além do mais, meu irmão, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei, porque é assim que Deus faz. Da onde você nem imagina de onde vai vir um recurso. O ímpio abençoou o povo de Deus e hoje em dia acontece a mesma coisa quando Deus quer operar na vida dos seus servos. Assim como o ímpio se levantou para beneficiar o povo judeu, ainda hoje Deus ainda toca no coração do ímpio. Desperta o coração do ímpio para abençoar o seu povo na terra, porque o dono do povo e da obra é Deus. Então, meus irmãos, tudo isto foi dado agora a Esdras e aqueles que vinham com ele, esses benefícios, essas coisas materiais, tudo isto foi outorgado agora a Esdras, e Esdras tinha autorização. Que autorização era essa? Era a carta que o rei deu. Esta carta permitia que Esdras agora, quando viesse, passasse da além do rio, teria direito também da outra parte. Além dele estar levando consigo aqueles homens, aquelas mulheres e crianças, aproximadamente 6.000 pessoas, todos levando ouro, prata e os utensílios do templo. E quando chegassem lá na terra, eles teriam cartas para também ter ao seu favor benefícios, porque o rei assim o determinou. E se Esdras precisasse, ele estaria ali com a carta em mão para pedir o que estava necessitando para que a obra do Senhor continuasse e não parasse. E o interessante é que quando Esdras vai para a cidade, ele dispensa a cavalaria real, dispensa o quê? Os soldados do rei. Ele dispensa, porque a Bíblia fala que ele tinha vergonha, porque me envergonhei. Esdras capítulo 8, versículo 22. Olha o que fala a palavra do Senhor. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira é sobre todos os que os deixam. Esdras já sai daquele lugar e rumo a Jerusalém com aquela convicção de que Deus era o dono da obra e Deus queria livrá-los de todo o mal. Mas será que se levantou, meus irmãos? É inimigo no meio do caminho? Claro que se levantou. A gente viu que Zorobabel, quando voltou, os inimigos se levantaram de tal maneira que a obra ficou parada durante aproximadamente 15 anos. E agora, eu não tenho dúvida que o povo que estava lá em Jerusalém estava feliz, estava alegre. Por quê? Porque sabia que agora Esdras estava voltando e a lei do Senhor seria lida e explicada. Por quê? Porque num cativeiro babilônico, os judeus adotaram para si, meu irmão, o idioma aramaico. E muitos não sabiam o hebraico. E Esdras, quando volta para ler a lei do Senhor, muitos outros começam a explicar ao povo. Por que começaram a explicar? Porque a leitura estava sendo feita em hebraico e muitos ali não entendiam o que Esdras estava falando. E essa explicação vem disso. Por quê? Porque a língua agora do povo era o aramaico, uma língua que foi adotada, que foi acolhida durante o cativeiro. Então, é devido a isto. Então, o povo que estava em Jerusalém ali ficou alegre, porque sabia que agora a lei do Senhor viria a ser explicada, viria a ser explanada de forma verdadeira e fiel. E Esdras vem com esse intuito. Porém, os inimigos se levantaram no meio do caminho, voltando agora para os irmãos entender a parte que eu estava falando. Por quê? Porque isso está na Bíblia, está registrado, meu irmão. Esdras capítulo 8, versículo 31. Se os irmãos lerem esse versículo, vai perceber que os inimigos se levantaram.
Presta atenção no finalzinho do versículo. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armaram ciladas no caminho. Então, o caminho de Esdras foi um caminho espinhoso até chegar lá, porque eles estavam se levantando agora para fazer a obra do Senhor, para restabelecer a lei do Senhor, o culto ao Senhor. E iria ler a lei do Senhor, a palavra de Deus. Assim como Moisés receber, essa lei deveria ser citada, e o povo agora estava necessitando disso, e Esdras estava vindo para ler a lei do Senhor, e o inimigo se levantou novamente para não deixar nem que Esdras chegasse a Jerusalém, porque já no meio do caminho ele se levantou para tentar impedir tudo aquilo que Deus iria fazer com o povo e fez com o povo. Então, tópico segundo, meu irmão, fala que Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Irmão, foi uma viagem de aproximadamente 4 meses. 4 meses Esdras viajando da Babilônia, daquele lugar ali da Pérsia, até chegar a Jerusalém. Se nós formos comparar aqui pelo Brasil, é uma viagem do Rio de Janeiro a Porto de Alegre, ou a Porto Alegre, ou de Porto Alegre ao Rio de Janeiro. Foram 4 meses, irmão. Era andando em cima de jumentos, muitos andando, e o jumento para levar os mantimentos, os utensílios, o que eles tinham de bens ali, que não era muitas coisas, era pouca coisa. Então Esdras levou esse tempo todo até chegar a Jerusalém. Então Esdras, como a gente viu, rejeitou, ele se sentiu envergonhado. Por quê? Porque se ele aceitasse que o exército do rei fosse com ele, Esdras estava mostrando que o Deus a que ele se via era um Deus que não tinha poder, era um Deus que não cuidava, era um Deus que não amparava o seu povo. Mas Esdras rejeita e confia no Senhor, porque ele sabia que a boa mão do Senhor iria os proteger e os iriam levar a Jerusalém em perfeitas condições, os livrando do mal e de todo dardo inflamados do maligno, como fala a palavra do Senhor. E Esdras vem até a Jerusalém. E Esdras, chegando em Jerusalém, o que é que ele faz, meus irmãos? Ele agora vai ensinar a palavra ao povo, ensinando a palavra ao povo. E foi durante a festa dos tabernáculos. No primeiro dia do mês 7º, houve essa santa convocação. Então a Bíblia fala que o povo se ajuntou, isso já está lá em Neemias 8:1. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Aí Esdras vem, traz o livro da lei e começa a ler. E é interessante que Neemias 8:4 fala que Esdras tinha um grupo de 13 auxiliares, meu irmão. E eu expliquei para os irmãos que esse grupo de 13 auxiliares era para explicar a lei. Por quê? Porque a palavra estava sendo lida em hebraico, e o povo, muito do povo que estava ali, não entendia, não compreendia aquela língua, porque o povo já tinha adotado a língua aramaica e o hebraico já estava sendo escasso nessa época. Porém, aqueles 13 auxiliares de Esdras estão no meio do povo explicando, e a Bíblia diz que Esdras começa a ler a palavra de Deus, a lei do Senhor, e vai até meio-dia lendo a palavra do Senhor, para que o povo começasse a entender. E o povo, meu irmão, quando ouviu a leitura, começou a chorar e a se lamentar. Por quê? Porque agora ali estava sendo restabelecida a lei do Senhor. Quanto tempo o povo estava sem ouvir a lei do Senhor? Porque aquele púlpito foi levantado, a Bíblia fala que foi um púlpito de madeira, um púlpito simples, mas era um púlpito que tinha Deus presente, era um púlpito que tinha Deus agindo, era um púlpito que Deus estava se fazendo presente. E na leitura da lei de Deus, o povo começa agora a chorar. O povo agora começa a se lamentar. Mas é neste momento que vem Esdras e Neemias e intervém no povo, falando: povo, é como vamos parafrasear o versículo 10 de Neemias 8, que falando: por que vocês estão chorando? É como se Neemias falando: por que vocês estão chorando, povo? Alegrem-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o povo começou agora a comer, a beber, a festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber.
O povo agora entendeu, o povo agora compreendeu tudo aquilo que Esdras estava falando para o povo, lendo a lei do Senhor, lendo os estatutos, os mandamentos, e o povo se alegrou e fez festa. Porque quando o povo recebe de bom grado a palavra de Deus e recebe em seu coração, e lamenta e chora pelo seu erro, pela sua transgressão, pelo seu pecado, depois disso vem a restauração, vem a bonança, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E não é à toa que a palavra de Deus é aquela que vivifica o homem do mal. Ela faz o homem reconhecer, faz o homem cair em si. E foi assim que o povo judeu acolheu quando Esdras começou a ler a lei do Senhor. Essa lei que deveria ser lida em 7 anos, como preconiza a lei mosaica. O tópico 3 fala: a palavra de Deus deve ser ensinada. Aí fala que Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 anos. Esse ponto foi o que eu falei para os irmãos aqui, porque está já estabelecido na lei de Moisés que além dele ser lido a cada sábado, ele era lido também em 7 anos. Haveria uma convocação solene para o povo ouvir a lei do Senhor. Imagine agora, meus irmãos, Esdras vindo para ler a lei do Senhor. Mais de 70 anos a lei não tinha sido lida, não havia essa convocação solene, porque o povo estava cativo, estava distante de sua terra natal. E neste momento Esdras volta e começa a ensinar a palavra de Deus, começa a ler, começa a ensinar. Então Deus ordena que sua palavra fosse ensinada. Outro ponto também interessante desse tópico 3 é que o autor vai fazendo um prosseguimento aqui. Ele fala que Jesus ordenou o ensino da sua palavra, porque agora é o grande ide. É a grande comissão que Jesus ordenou a seus discípulos, ensinasse a todas as nações e guardassem tudo o que lhe fora tinha mandado. Jesus fala: ide por todo o mundo pregar o evangelho. Ou seja, nós temos que ir, fazer discípulo, ir pelas nações, pelos campos, fazer discípulo, propagar o evangelho de salvação, propagar a palavra de vida eterna que leva o homem para o céu. E esse ide está nas minhas mãos e nas tuas mãos para levar a palavra de Deus para os perdidos, para os cativos, para os que estão presos agora nas garras do inimigo, nas garras do mudanismo, nas garras da idolatria, nas garras das coisas desta vida. Então esta comissão, essa grande comissão, eu e você, nós fazemos parte, e isso cabe a nós levarmos o ide de Deus. A palavra do Senhor deve ser ensinada, deve ser levada, a palavra que restaura, que transforma e que liberta. E por fim, neste terceiro tópico, fala que o apóstolo Paulo conhecia a importância no ensino da palavra de Deus. Aí ele vai citar alguns versículos do texto bíblico em que qual o apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, escreve. Os irmãos, depois de ler essas passagens aqui, que são bastante, mas o importante deste tópico 3 é que a palavra de Deus deve ser ensinada, porque ela é ordenança de Deus e ela é ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Então, a palavra de Deus deve ser anunciada, a palavra de Deus deve ser pregada, deve ser levada aos cativos, aos que estão perdidos. E por fim, meus amados irmãos, o quarto tópico da lição vai falar agora resultados do ensino da palavra de Deus. Ele dividiu em 3 subtópicos. O primeiro fala: o ensino da palavra gera temor a Deus. Então, o ensino da palavra gera temor a Deus, porque aquele que teme a Deus obedece os seus estatutos, obedece a sua palavra, ele anda conforme a sua palavra. A palavra de Deus é o prumo em sua vida. Ele não anda cambaleando nem para um lado nem para o outro, mas ele segue no seu caminho em direção a Cristo, porque o ensino da palavra gera temor. E Deus falou.
Deuteronômio 8:6. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer, porque aquele que conhece os mandamentos do Senhor sabe que Deus é justiça, mas também Deus é misericórdia. Então, devemos ter cuidado, porque o mesmo Deus que age de misericórdia na nossa vida é o Deus que age com justiça, porque Deus não tem o ímpio por justo. Deus não tem o errado por certo, não, mas ele é o justo juiz, que julga conforme a sua benevolência, mas também com a sua justiça e misericórdia, para dar a cada um conforme aquilo que o fizer, porque Deus é justo. Deus é justo. Então, o ensino da palavra gera temor, e pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Além dele se apartar do mal, ele se desvia do mal. Além dele se desviar do mal, ele aborrece o mal. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, absorvo o ensino da palavra, que eu estou ouvindo a palavra de Deus, guardo no meu coração a palavra de Deus, isso gera um temor a Deus, eu temo a Deus. Então, esse temor a Deus vai fazer com que eu me aparte do mal, se desvie do mal e aborreça o caminho mal. Isso não quer dizer, meu irmão, que eu vou fazer isso com medo. Vamos falar assim, com medo. Eu tenho que fazer isso porque isso me... em que palavras eu posso usar? Vai me causar medo, porque tem crentes que não têm temor a Deus, ele tem medo do que vem acontecer com ele, das consequências do pecado na sua vida. Ele não peca, não é porque ele tem temor a Deus, mas porque ele tem medo das consequências que aquilo vai lhe gerar. E qual a diferença de um temer a Deus e do outro de ter medo e não praticar? Porque o que tem medo ele não está praticando, nesse sentido aqui que eu estou falando, e o que teme também não está praticando. A diferença é que o que teme ele não pratica, mas ele não tem o desejo de praticar. Já o que tem medo de praticar, ele não pratica, mas ele tem um desejo de praticar. Ou seja, então ele pecou. Do mesmo modo, ele pecou. Ele pecou. Então essa é a diferença entre o temer e o ter medo. Porque o que teme, ele não pratica porque ele não tem prazer naquilo. Ele não tem desejo de fazer aquilo. Ele se afasta, ele aborrece o mal. Ele procura fazer as coisas que agradem a Deus. Já o que tem medo, ele não pratica, não é porque ele não quer fazer, mas porque ele tem medo das consequências. Mas o desejo dele é praticar, é fazer. Então essa é a diferença. Então, como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de seus deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. Então a palavra de Deus é poder de Deus. Isso que nós temos que ter em mente. Então, um dos resultados do ensino da palavra de Deus é esse. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. O segundo fala que o ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. E que normas espirituais é esta que é no crente? Quando o crente aceita Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele nasceu agora do Espírito, ele nasceu de Deus. O seu Espírito agora é vivificado para ele ter a operação do Espírito Santo na sua vida e a direção do Espírito Santo em sua vida. E o crente que tem essa nova vida, ele vai refletir, ele vai manifestar algumas das qualidades, algumas das coisas que Cristo espera na vida do cristão. Porque o apóstolo Paulo nos fala, minha irmã, a Escritura nos fala, quando Paulo escreve aos Coríntios ali, ele fala o quê? Porque aqueles que têm a Cristo têm um bom cheiro de Cristo. E esse bom cheiro de Cristo, para os que são salvos, é cheiro agradável, é cheiro de vida para a vida, mas para os que estão perecendo, é cheiro de morte para a morte. Ou seja, então, o que o apóstolo Paulo estava querendo nos mostrar, porque aquele que nasce de novo, ele tem uma nova essência, ele tem Cristo na sua vida, e Cristo habitando nele, fazendo morada. Para os que são salvos, é um aroma agradável, é um cheiro agradável, mas para os que estão
perecendo, caminhando a longos passos para o inferno, é cheiro de morte, porque a palavra de vida agora está batendo ali com a morte, ou seja, é a luz iluminando as trevas. E é isso que a palavra de Deus nos está mostrando neste dia. Que o quê? Que o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. O crente salvo, ele tem normas espirituais dentro de si. Porque ele tem que ser honesto diante da prova. Ele tem que ser honesto. E uma das coisas, vamos falar um exemplo simples, corriqueiro, que deve acontecer. Às vezes você vai no mercado, numa padaria, sei lá, numa mercearia, e você dá um dinheiro e a pessoa dá o troco errado, dá o troco a mais para você e você se omite, se cala. Isso é o que? Você está mentindo. Você está sendo desonesto, está se apoderando de alguma coisa que não é sua. E a Bíblia fala que aquele que furtava, não furte mais. E o exemplo claro disso é Zaqueu. Zaqueu roubava, cobrava mais, furtava o povo. Se o imposto era R$10, ele cobrava 20. Mas quando ele encontrou Cristo, a primeira coisa que ele faz é: vou restituir tudo aquilo que eu peguei. Vou dar o dobro, vou dar o quintuplo, vou dar 4 vezes mais. Então é isso que Deus quer na nossa vida, que sejamos honestos, que devemos viver uma vida moral com pureza, uma vida que o nosso testemunho venha fazer a diferença nos não crentes, porque é o que eu falo corriqueiramente no nosso vídeo, meus irmãos, que um testemunho dado vale mais do que 1000 palavras. Então, o ensino da palavra de Deus implanta normas espirituais no crente. Então, o crente é honesto diante da prova. Ele não fica atribulado, não fica querendo fazer coisas erradas para sair daquela dificuldade, não. Mas ele é honesto na prova, ele não mente, ele não se apodera de alguma coisa que não é sua. Ele vive uma vida de exemplo, uma vida de pureza, uma vida moral que dê exemplo. E ele não dá falso testemunho também. Isso também, meu irmão, tem que ser claro na nossa vida. Não dá falso testemunho. Isso é uma das coisas que Deus aborrece. Então, nesses resultados do ensino da palavra de Deus, o primeiro ponto a gente viu que o ensino da palavra gera temor a Deus. O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. E, por fim, o ensino da palavra dá conhecimento. Porque aquele que estuda a palavra de Deus, ele vem a obter conhecimento de Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E nós, tendo a mente de Cristo, nós somos espirituais. E a Bíblia fala que o homem espiritual, por ninguém é discernido, mas discerne a tudo e a todos. Então, meus irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus. Porque o ensino da palavra nos dá conhecimento, e o conhecimento nos dá força. E esse conhecimento vem de Deus, é gratuito. Só basta eu apenas meditar na palavra de Deus, ler ela com amor, com zelo, com paixão, com temor, porque o conhecimento da verdade nós podemos alcançar plena libertação. Porque é o que a palavra de Deus nos diz: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade se obtém através do conhecimento, e do conhecimento da palavra de Deus. Porque é como se diz no jargão popular: o conhecimento liberta. Se o conhecimento, meu irmão, no mundo secular liberta, imagina o conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, a qual liberta, transforma e salva. Então, esta foi a nossa lição de número 11, meus irmãos, que tem como título: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então, que possamos meditar nesta lição, para que possamos aprender cada dia mais e ensinar, não só obter o conhecimento, mas de expandir. Vamos fazer discípulo, vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra, para que o mundo venha se conhecer o seu pecado, conhecer a sua transgressão e a sua necessidade de Deus. Porque a verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra de Deus, a palavra viva que é Cristo, é esta que liberta
e leva o homem para o céu. Amém? Então, meus irmãos, nós encerramos a nossa lição bíblica, nosso comentário bíblico dessa lição do número 11. E novamente, não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Nos abençoe, abençoe o nosso trabalho com a sua inscrição. Não se esqueça também de compartilhar o nosso vídeo, de fazer o teste online, meus irmãos. O teste online está na descrição desse vídeo. Também você pode compartilhar o teste online com seus alunos, com as suas igrejas, com os professores da Escola Bíblica Dominical, da qual vocês fazem parte. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo subsídio, em nome de Jesus. Amém.